E por fim, o terremoto político está confirmado. O Chega consegue muitos mais votos que a AD e o PS, a subida é visível. Calorosas saudações e agora sim é oficial, os votos da imigração estão praticamente contados e é certo dizer o Chega é a segunda força política em Portugal e tem o estatuto formal de líder da oposição. Ora, certamente eu nunca serei líder da oposição relativamente às pessoas que metem like nos meus vídeos. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo, subscrevam o canal porque caminhamos para os 200 mil subscritores. Estamos lá, enfim, não quase, mas caminhamos para lá. Partilhem também nas vossas redes sociais e têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, sem mais demoras, vamos ver aqui os adiantamentos que temos e também as reações. Já é oficial, o Chega é a segunda força política. Vamos em direto à contagem dos votos em Lisboa, onde está o Diogo Carreira. Isto porque Diogo AD conseguiu eleger 2 deputados, assim como o Chega e o PS não conseguiu eleger nenhum. O Partido Socialista está, de facto, de fora dessa hipótese de de eleger um deputado, tanto mais que matematicamente isso já não é possível. Matematicamente também não é possível o Chega conseguir o segundo deputado pela Europa, portanto, o certo é o Chega vai ter 2 deputados e a AD vai ter mais 2. Há um ecrã aqui que não tem muito boa qualidade, mas podemos mostrar porque conseguimos ver os diferentes forças políticas. Este é o resultado que está a ser atualizado neste momento. O Chega tem 74 mil votos, estamos a falar de 74 mil votos neste momento. Na mesma altura, o ano passado tinha 44 mil votos. É de facto uma grande diferença. Eu só quero dar uma nota, desculpem lá. Primeiro o Chega aumenta, neste ciclo eleitoral, obviamente, mais de 30 mil votos em apenas um ano e se repararem, os da esquerda são os 2025, ali à direita, a azul claro, é os 2024. O Chega, eu teria que fazer aqui a conta mais certa, mas... mas, enfim, percentualmente, em termos de pontos percentuais, se repararem, o Chega tem quase o dobro da AD com o PS. O Chega tem quase 28%, 27,5% arredondado, o PSD tem 15,5% e o PS tem 13,22%, ou seja, o PS arredondadamente, o Chega arredondadamente tem quase 28%, a AD tem 15%, 16% e o PS tem 13%, ou seja, o Chega sozinho tem 27, 28%, a AD e o PS juntos neste círculo eleitoral têm 28, 29%, portanto é quase, o Chega sozinho tem quase a mesma percentagem que a AD e o PS juntos, é um resultado estrondoso. Pelas fontes que eu tenho também tido até a nível pessoal, acho que o Chega arrasou em ciclos eleitorais, como por exemplo, ciclos eleitorais não, mas em países como a França, acho que foi um arraso por completo, acho que uma diferença mesmo muito significativa relativamente ao resto, principalmente PS e AD. O Chega consegue muitos mais votos que a AD e o PS, a subida é visível. Há países em que é quase que um arraso, porque consegue muito mais que a AD e o PS juntos. Estamos a falar, por exemplo, de França, em que é mais do que isso, mas na Suíça o Chega consegue mais de metade dos votos e aí sim, até porque já falámos com alguns deputados eleitos e que referem exatamente isso, que é uma derrota muito grande para o Partido Socialista, tanto mais que o Partido Socialista deixa de eleger deputados pelo círculo dos imigrantes e isso muda o panorama e o peso do Partido Socialista e certo também é que vai ser da terceira força política. Portanto, resultado final, a AD com 2 deputados e o Chega com outros 2. Só quero dar aqui um pormenor, é que a AD vai certamente dizer, e isto também é uma vitória política para a AD, porque ganha um deputado relativamente a 2024, porque em 2024 o que aconteceu foi 2 para o Chega, 1 para a AD e 1 para o PS. O que acontece é que o Chega mantém os 2 deputados, a AD ganha um deputado, mas não o vai buscar ao Chega, que foi uma tentativa, uma estratégia que Luís Montenegro tentou fazer em determinado aspecto, tentar retirar algum eleitorado ao Chega. Pode ser que tenha retirado algum, mas pelo menos isso em termos de voto massivo, pelo menos não se verifica. Parece mais até que a AD foi retirar votos ao Partido Socialista do que outra coisa qualquer. Porque reparem, a dúvida aqui não era o Chega conseguir eleger os 2 deputados. Porque o Chega aumentou significativamente o número de votos, como pudemos ver anteriormente. Mas a questão, a dúvida, era se o Chega ainda chegava ao 3º deputado, ou neste caso, ao 2º deputado pelo Círculo da Europa.
Curiosamente, a tendência, falta muito pouco para fechar os resultados gerais, mas enfim, isto já é praticamente sabido, a tendência parece ser mais favorável na Europa ao Chega do que propriamente fora da Europa, faltando ainda algumas confirmações, portanto padece de confirmação. Contudo, parece ser essa a tendência. Eu diria, o porquê disso acontecer? Por causa da questão migratória, da questão da imigração, que claramente se sente mais nos países europeus do que propriamente em países de fora da Europa, onde talvez as dinâmicas já são mais dispares do que propriamente a cultura europeia e as pessoas já não têm essa expectativa de similitude com a sua identidade cultural nacional. Diria eu, com uma grande explicação. E os problemas migratórios, sendo superiores na Europa, levam a que o eleitorado tenha um comportamento mais direcionado às vertentes ideológicas dos partidos da direita, ou da nova direita, da direita radical, o que quiserem chamar. Portanto, estes dois pontos, a meu ver, são, em termos de análise, claramente importantes. O Chega estar mais próximo de ganhar um deputado para o terceiro deputado do que propriamente perder um para o PSD, e o PSD ir buscar ao PS e não propriamente ao Chega. São duas análises muito interessantes do ponto de vista daquilo que está a acontecer. E os votos ainda continuam a ser contados, o Diogo Carreira com o balanço até ao momento, mas o que é certo é que o Chega será a segunda força política. Por nós são importantes, vamos ver agora as reações, e isto em termos formais é muito importante porque quem passa a falar em primeiro lugar no Parlamento é o Chega. Portanto, o Governo fala, não é? Portanto, o Partido do Governo também, mas quem fala logo a seguir é o Chega. Portanto, isto simbolicamente é importante, mas também até em termos da dinâmica parlamentar é importante, não é? Portanto, o PSD agora, pelo menos do ponto de vista da aprovação das propostas parlamentares, terá que falar muito mais com o Chega, caso seja o PS a apresentá-las. Já não é ao contrário, não é o Chega a apresentar e o PSD a falar com o PS. Será o PS, por exemplo, a apresentar e o PSD ter que falar mais em termos de dinâmica parlamentar com o Chega do que falava antes, não é? Portanto, a marginalização do Chega, se quiserem utilizar este termo, vai ser claramente atenuada até por questões de obrigatoriedade institucional. O cabeça de lista da AD pelo Círculo fora da Europa afirma que foi uma luta difícil. Ainda assim, José Cesário sublinha que foi uma prova de confiança dos eleitores das comunidades portuguesas. O PS não elegeu nenhum deputado e o Chega também não conseguiu subir e, portanto, nós somos o único partido que aumentou o número de deputados nestes 4 que estavam em causa. É verdade, no entanto, creio que quem sobe mais em votação é o Chega. Não tenho a certeza ainda, porque ainda falta só uns votos finais, mas ambos crescem bastante, quer a AD, quer o Chega. Porque efetivamente foi uma luta difícil, temos consciência disso, percebemos muito bem aquilo que o eleitorado nos diz, percebemos muito bem que é preciso aumentar a proximidade com as pessoas, é isso que temos feito, mas temos de aumentar e, portanto, vamos para o trabalho com uma moral muito grande que nos é dada por esta confiança, esta prova de confiança dos nossos eleitores das comunidades portuguesas. Ainda nas reações, o cabeça de lista do Chega pelo Círculo da Europa diz que o partido conseguiu varrer o Partido Socialista da eleição de deputados, apesar de um círculo vicioso que durava há 50 anos. O Chega conseguiu varrer o Partido Socialista da Europa e para nós isso é muito importante. Varremos o PS1, no futuro varreremos o PS2. Estivemos mesmo a poucos votos de eleger o segundo deputado e a mim dá-me um orgulho muito grande saber que partimos de um século que estava vicioso há 50 anos, que era PS e PSD, e que, acompanhado por algumas associações, alguma comunicação social local, que seja em Paris, no Luxemburgo... Que sinal é que estão a dar os imigrantes? Os imigrantes estão a dar um sinal que não se acredita mais na manipulação da comunicação social e de algumas associações. Portanto, só um pormenor, quando ele menciona aqui o segundo deputado, é o segundo deputado pelo Círculo da Europa. Portanto, só para não confundir, porque o Chega elegeu 2 deputados, um na Europa, o outro fora da Europa, PS nenhum, AD um em cada também, igual ao Chega. Este discurso final, enfim, nada diferente daquilo que é a base nuclear da ideia de comunicação do Chega, não é? Portanto, uma crítica assente à questão do sistema em geral, instalado há 50 anos, comunicação social isto, comunicação social aquilo, portanto,
nada de surpreendente, portanto, se quiserem até cassete partidária em cima da mesa, portanto, jogar pelo seguro. No caso da AD, exatamente a mesma coisa, também não há muito a dizer, era o expectável, portanto, ir mais pela questão de terem sido o único partido a ganhar deputados comparativamente ao Chega e ao PS, o que até acaba por ser uma tentativa e, dependendo depois como é que isso é feito mediaticamente, com sucesso ou não, de tentar atenuar o crescimento do Chega, porque apesar do Chega ter crescido muito em votos, não cresceu em deputados, porque aí já era mais complicado, porque há 3 partidos a tentar chegar ao primeiro lugar nesta dinâmica eleitoral, o que torna mais complicado a dinâmica do Chega tentar o terceiro, ou conseguir o terceiro deputado, no caso dos círculos das imigrações. Portanto, de uma forma geral é isto. Vamos ter, a meu ver, uma legislatura mais comprida do que a última, vamos ver, mas será interessante ver, porque são novas marés na política portuguesa e que criam um dinamismo diferente. E que, eu diria, enfim, se quiserem, do ponto de vista do espetáculo político, independentemente de quem gosta do PS, ou de quem gosta da AD, ou de quem gosta do Chega, isto é história a acontecer. É toda uma nova corrente ideológica, toda uma nova corrente parlamentar, até com fundamentos mais estruturais do próprio regime democrático, a serem alternados. São mudanças que a democracia proporciona. Isso é o lado bom da democracia também, quando às vezes, independentemente disso, gostamos mais ou menos. Portanto, isto em termos de espetáculo político vai ser muito interessante. E teremos cá para analisar, não é? Portanto, isso é a melhor parte. Bom, meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.